Muito boa noite, seja bem-vindo aqui a essa sala muito especial preparada para você no Facebook, você que é nosso amigo, você que é diácono, você que é diaconisa, e separou esse momento tão especial para passar conosco, discutindo aqui algumas coisas muito importantes relacionadas ao seu ministério, à sua vocação. Você é muito bem-vindo, a gente quer a sua interação aqui nas redes sociais, no Facebook. Nós estamos aqui de olho naquilo que você está colocando, nas interações. Queria agradecer imensamente aqui, de coração, aos nossos queridos amigos da parte técnica da associação, o Denilson, especialmente, também o Idalício, que nos deram a condição de poder estar conversando aqui, olha, com vocês ao vivo. Eles fizeram aí todo o suporte para que essa live acontecesse. Nós estamos começando aqui no horário, para poder ter esse encontro maravilhoso. E eu quero dar as boas-vindas aqui para os meus amigos que vão me acompanhar nessa live. Eu queria agradecer também a participação deles e recepcioná-los para esse bate-papo que nós vamos ter essa noite. Boa noite aí, pastor Wanderson Domingues. Como é que você está, meu querido amigo? Boa noite. Seja bem-vindo a esta live. Boa noite, pastor Robson. Boa noite, pastor Vanderlei. Os demais amigos que estão nos assistindo dos mais diversos lugares da nossa associação. É uma satisfação estarmos aqui para conversarmos desse ministério tão importante, bíblico, essencial nos tempos bíblicos e num tempo de crise que era aquele tempo e tão essencial nos tempos que a gente vive também. Muito obrigado, viu, pastor Wanderson, aí pela sua presença. Temos bastante coisa aí para discutir. Eu já estou até percebendo aqui o pessoal interagindo nos nossos grupos de WhatsApp. Muito obrigado aí por alguns comentários. Já eu vou fazer aqui alguns comentários que eu estou percebendo que vocês estão colocando aqui, mas queria apresentar também aquele outro moderador que vai estar conosco aqui. Queria dar as boas-vindas para ele, desejar aqui também uma boa noite, um abraço, pastor Vanderlei Elias. Boa noite, pastor. Boa noite, pastor Robson. Boa noite, pastor Wanderson. É um prazer, né, poder estar aqui nesse encontro, né? O dia chegou, né? Enfim, graças ao nosso bom Deus, ele chegou, e quero também agradecer a presença de cada irmão, diácono, de cada diaconisa, que esse encontro possa servir de uma grande aula para cada um deles, enquanto Jesus não volta para nos buscar. Muito bem. Deixa eu só fazer aqui umas rápidas explicações. Alguns aqui estão fazendo umas perguntas, o meu Face não consegue abrir, nós temos o pessoal da técnica aqui que pode nos dar algumas informações, estamos recebendo aqui já as primeiras mensagens. O Aparecido Torres está aqui dizendo boa noite, irmã Josiane. O Luciano dando um abraço aqui da Igreja de Mauá, do Zaira Sede. O pastor Marcelo Milani, olha aí, pastor Marcelo Milani acompanhando aqui, dando um abraço dele aqui, cumprimentando as igrejas do distrito ali, central de Diadema. Deixa eu ver se eu consigo acompanhar. Me ajudem aí mais, amigos. Quem está colocando, a Maria José também, a Marlene. Boa noite a todos. Olha, que gostoso saber que você está conectado aqui conosco. Só uma explicaçãozinha técnica. Eu não sou desta área aí, mas deixa eu tentar explicar se é que eu vou conseguir. Nós até tentamos fazer essa transmissão simultânea pelas plataformas do Facebook e também pelo YouTube. Mas pelas experiências aqui que já tivemos na associação, nesse formato aqui, que é um formato mais informal, sem uma mesa de corte, sem a gente trabalhar aqui com um processo um pouco mais elaborado, o YouTube ele oscila muito o sinal e nós não teríamos condição de manter aqui uma transmissão estável para quem nos acompanhasse pelo YouTube tivesse aí uma transmissão satisfatória. Então, nós teríamos muita dificuldade em manter esse nosso diálogo, nesse primeiro momento aqui com vocês, se fizéssemos essa transmissão simultânea pelo canal do YouTube. Então, por isso, nós estamos aqui só transmitindo pelo Facebook e, infelizmente, estamos tentando ver se nas próximas nós conseguimos aqui liberar quem sabe, outros meios para podermos ampliar aqui o acesso de todos. Escolhemos também o Facebook, porque aqui nós temos
o acesso irrestrito. Quem quiser, você pode compartilhar aí o link da associação. Ó, estamos recebendo aqui, olha, a irmã Gilzete Santiago. Boa noite, pastor Robson. Igreja Vicente de Carvalho Bertioga. Muito obrigado aí, boa noite para vocês. Quem mais aí, amigos? Vocês estão vendo que estão mandando aí um abraço? Vocês querem dar um abraço aí para eles? O pastor Robson, aqui está o pastor Kim, o pastor Elvilson, eles estão assistindo junto com as suas igrejas também. Muito bem, tem mais gente aqui, ó, o Edir Rezende, boa noite a todos, Edir Rezende. Quem mais aqui? Está subindo bastante comentário aqui, não estou conseguindo acompanhar, mas... Tem Eliette Gonçalves, Aparecido Torres, né? Edir Rezende, Hilda Almeida, Dinarte Lisboa. Nova Petrópolis. Olha aí, o pastor Josenaldo também, boa noite, amigo, Deus abençoe a todos, muito obrigado ao pessoal do Jardim Tinga aqui também, né, o pastor já tinha mencionado o pastor aqui, o Ivalci, muito obrigado, vocês são muito bem-vindos, nós estamos muito contentes aqui com a presença de vocês, nós já vamos começar aqui a nossa live, vai ser um bate-papo, nós queríamos muito poder conversar com vocês sobre assuntos que são relevantes, muito importantes com a realidade que nós estamos vivendo, assuntos que dizem respeito ao funcionamento da nossa igreja, nessa nova condição que é estranha, né, é desconhecida, melhor dizendo, para todos nós. Então, obrigado porque você parou aí para nos ouvir, você separou esse tempinho importante para estar conosco. Eu vou pedir aqui ao pastor Vanderlei, para nesse momento, fazer uma oração e, nesse instante, pedir a bênção de Deus a todos esses amigos aqui, ó, pastor Ayrton também, um abraço aí, pastor Ayrton, a igreja de Jardim Itaquaruçu, e pessoal bonito, tanta saudade de vocês, viu, queridos? Pena que a gente não pode estar com todos aí, pessoal do Jardim Bom Pastor, deixa eu ver quem mais aqui, igreja de Serraria, irmão Pedro ali, pessoal de Bertioga, Morro de São Bento, ô, gente querida, um abraço aí para todos, mas vamos fazer uma oração, então, nos acompanhe nesse primeiro momento aqui numa oração, para a gente poder começar aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa, nossa sala sobre o assunto da era digital no serviço do diaconato que nós prestamos ao Senhor. Vamos falar então com Deus. Vamos orar, pastor Robson? Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Poderoso Deus que habita nas alturas dos céus, neste momento a nossa mente, o nosso coração, ele está voltado para o teu trono de graças. Queremos te agradecer, porque o Senhor nos deu um bom dia de trabalho, nos trouxe são e salvo para os nossos lares, juntos da nossa família. Poderoso Deus, neste momento, todo ele especial, eu quero pedir as tuas bênçãos, a tua orientação sobre cada irmão que está conectado nesse momento, cada irmã, né, todos nós iremos participar desta reunião. Queremos que o Divino Espírito Santo, ele possa estar tomando conta da nossa mente, do nosso coração, para que todos os assuntos que aqui serão abordados, que o Divino Espírito Santo possa estar por trás de tudo, orientando e dirigindo tudo. Tome em tuas mãos, o pastor Robson também, que está à frente desse departamento, oriente-o também, e a cada um de nós pedimos e agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado aí, pastor Vanderlei. Nós estamos aí conectados. Irmão Aparecido Torres. Opa, irmão Aparecido, você está pedindo oração pela sua saúde, pela restauração, né? Saúde das nações. Vamos lembrar aqui desse motivo de oração. Se você tiver algum outro motivo especial, pode colocar aí, por favor. O Julimar, olha só, o nosso querido ancião ali de Santo André, obrigado aí pela sua presença conosco, um grande abraço aí para vocês também. O Ministério do Diaconato, queridos, é um ministério muito importante. Você sabe disso. Eu sei que alguns aí são diáconos de carreira já há muito tempo, já servem a Deus, a igreja, dentro dessa área, e têm se dedicado, fazendo isso durante talvez mais de 10 anos, durante mais de 20 anos. Muitos aí talvez possam saber até mesmo o manual da igreja, o guia para diáconos e diaconisa, os procedimentos da igreja,
já assim de maneira praticamente decorada, e isso aí tudo muito bom. Nós talvez não vamos trazer aqui muitos conceitos novos, mas a gente quer contextualizar um pouquinho o trabalho aqui de vocês e a importância dele para o nosso dia a dia na igreja. Nós vamos aqui discutir basicamente 3 coisas, e é exatamente esse o propósito aqui da nossa conversa. Eu queria relembrá-los nessa noite, primeiramente, sobre a identidade do serviço do diaconato. E eu acho que isso é muito importante, conversando também aqui com o pastor Vanderlei, com o pastor Wanderson e com os demais pastores, nós tivemos uma reunião hoje. Isso é muito importante, porque pode ser que no transcurso do tempo, a identidade do diaconato, seja ele o diácono ou diaconisa, possa ter se desgastado ou até mesmo se perdido ao longo do tempo. E a gente quer resgatar alguns conceitos bíblicos, alguns conceitos também do espírito de profecia. E então esse vai ser um primeiro momento aqui, onde nós vamos relembrar qual que é a visão bíblica desse serviço tão importante que você presta a Deus. Depois, nós queremos entrar aqui também sobre a situação da realidade em que nós estamos vivendo. É uma realidade desconhecida, que vocês devem ter acompanhado hoje, o pronunciamento do governador do estado de São Paulo, trazendo aí uma realidade que para muitos era até esperada, mas a gente não gostaria de ter essa notícia de que a quarentena ela não vai acabar, ela vai agora sofrer algumas transformações, minimizações com o passar do tempo. Enfim, a previsão é que nós não voltemos tão cedo, mas como é que nós podemos enfrentar tudo isso e nos preparar para quando as nossas igrejas forem abertas? Alguns lugares possivelmente vão abrir antes que outros. Essa é uma realidade também que pode se apresentar para nós. E, finalmente, depois nós vamos tratar aqui sobre o assunto da igreja virtual. Então, são basicamente essas 3 coisas. Nós estamos aqui nas mídias sociais, para vocês também comentarem. O que vocês falarem aqui, nós vamos trazer dentro da nossa discussão aqui. Vocês podem falar, nós vamos trazer para o palco, vamos analisar os comentários, as sugestões, tá bem? Então, vamos começar falando aqui um pouquinho sobre a identidade do ministério, do serviço do diaconato. E eu queria começar aí pedindo um pouco da ajuda do pastor Wanderson, do pastor Vanderlei. Vamos relembrar um pouquinho o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Se você, pastor, aí também quiser colocar alguma coisa aqui, pode comentar conosco, pode interagir aí conosco também sobre esse assunto tão importante. Qual que é a identidade? O serviço do diaconato, ele se restringe ao cuidado físico da igreja, ele está associado também à questão da administração da Santa Ceia, dos cuidados ali também do batismo, encher o tanque, esvaziar o tanque, abrir a igreja, fechar a igreja. Essa função também ela é bíblica, não é bíblica. Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Então, eu passo aqui a palavra. O pastor Wanderson vai introduzir um pouquinho isso e a gente vai comentar um pouquinho e vocês podem interagir conosco aqui nas redes sociais e vamos comentando aqui o que vocês vão colocando, tá bem? Muito bem. Boa noite mais uma vez, pastor Robson, os pastores que estão nos acompanhando. Pastor, de fato, a expressão, né, a função do diácono ficou um pouco desvirtuada em alguns círculos religiosos, por não compreenderem o que é o diaconato, o diaconel, de onde vem esse termo, no Novo Testamento, né? Só para a gente contextualizar rapidamente essa questão do diácono na Bíblia, essa expressão aparece em 3 formas diferentes no Novo Testamento, pastor. Diaconia aparece 34 vezes, o termo diaconel aparece 37 vezes e a forma substantivada de diácono 29 vezes no Novo Testamento. E lógico que é mais traduzido como servo ou aquele que serve, mas o Novo Testamento identifica o diácono, principalmente em Atos 6, a partir do verso 2 ali, como os apóstolos do lado gentílico. Mas Paulo chega a se identificar em 1 Coríntios 3,5 como diácono, e em Romanos, no capítulo 15, no verso 8, pastor, eu queria convidar os nossos amigos que estão nos assistindo a acompanharem Romanos 15, versículo 8. Paulo identifica o diaconato a alguém muito mais importante que os próprios apóstolos. Romanos 15, verso 8. Ele diz assim,
Eu vou ler a partir do verso 7 para contextualizar. Romanos 15, 7 e 8. Romanos 15, verso 7 diz: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Verso 8. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Essa expressão aqui, ministro, é a expressão diaconel que ele utiliza. Então, ele identifica o trabalho do diácono, pastor Robson, e amigos que nos assistem, como do serviço da salvação do evangelho, com o próprio apostolado de Paulo, mas mais que isso, com o próprio serviço de Cristo. Cristo é identificado nesse texto como o próprio diácono, o ministro que serve em prol da salvação de outros. E quando nós vamos para Atos, no capítulo 6, a gente entende, pastor Robson, o contexto do diaconato. O diaconato não foi fundado no Novo Testamento para abrir igreja e fechar igreja, para limpar banheiro. Isso é um serviço importante para os dias atuais da igreja também, eu sei, o cuidado do templo, mas os diáconos, como eu disse em Atos, no capítulo 6, se os irmãos puderem nos acompanhar, ele é constituído especialmente para serem os pregadores do lado gentílico, não é? E diz ali que convocaram 12. Os 12 convocaram a comunidade e disseram, não é razoável que abandonemos as mesas. Aí o verso 3 diz, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais vamos encarregar do serviço. Só que quando você olha a continuidade do diaconato, Estevão, Timão, Nicanor, Prócoro, etc., eles são os principais pregadores do evangelho no livro de Atos. O Filipe, que prega em Atos 8, 22, ali, o Eunuco, é o Filipe diácono. E se nós olharmos o discurso de Estevão, Estevão é o principal pregador daquele momento na igreja, porque enquanto os discípulos não haviam compreendido o serviço, aliás, o método de pregação do evangelho, que era contra o templo, contra a morte de cordeiros, contra a circuncisão, é Estevão quem entende e Estevão quem prega. No discurso de Estevão, é o único texto do Novo Testamento que nos fala, pastor Robson, de que sacerdotes estavam se convertendo à fé. Por quê? Porque Estevão pregava contra o templo, contra a validade do templo para a salvação. Ou seja, enquanto os discípulos estavam presos no seu mundinho de circuncisão, de preconceitos, de acepção de pessoas, num momento de crise, quem gerenciou a pregação do evangelho, no momento em que a igreja estava trancafiada em seu próprio mundo, Deus usou os diáconos para fazer isso. E a importância do serviço correto do diaconato é tamanha que Paulo identifica em 1 Coríntios 3,5 como o seu ministério como de diaconato e identifica no texto que nós lemos, no original, em Romanos 15:8, a obra do próprio Cristo com a dos diáconos. Essa é a importância de pregar o evangelho acima de tudo. Que coisa interessante, né? A gente acaba até... Eu já ouvi isso algumas vezes, mas essa questão da pregação do evangelho não fica mais... para o lado do ministério pessoal, quem sabe, do lado do evangelismo. Eu queria fazer assim, dividir aqui, pastor Vanderlei, como é que entra, então, dentro desse aspecto que o pastor Wanderson apresentou para a gente, o contexto da ordenação a esse serviço? Qual seria, então, a razão, né? Isso confirma o que o pastor Wanderson está colocando aí, ordenação, ou isso não tem muito a ver? Não tem sim, pastor. Inclusive, eu estava pensando aqui comigo, enquanto o pastor Wanderson estava falando, né? Um dos objetivos é a gente mudar, né, esta mentalidade que a nossa igreja ela tem hoje, né? Como o pastor Wanderson mesmo já disse, né? O diácono abrir, fechar a igreja, né? Ficar na porta da igreja. E a ordenação do diácono, ela vai muito além, né, daquilo que nós fazemos na igreja hoje, né? O diácono, uma das funções do diácono é pregar o evangelho também, é levar, né, Jesus para todas as pessoas. Nós queremos trabalhar com os diáconos e diaconisas, com estudos bíblicos, queremos trabalhar com eles também, com pequenos grupos, porque essa é a missão da igreja. A missão da igreja, ela é para todas as pessoas. Todos nós que fazemos parte desta igreja, temos que participar dessa missão que é bíblica para cada um de nós. Muito bem, eu tô percebendo aqui os comentários, né? Aqui acabou subindo na minha página aqui dos comentários, mas eu não lembro, alguém colocou aqui, muito bom assunto, alguns entrando aqui, agradecendo, boa noite, mãe Valci, colocando aqui também. Eu queria só
fazer um acréscimo ao que o pastor Wanderson já colocou, ao que o pastor Vanderlei está dizendo aí. Então, de onde é que teria vindo essa ideia de que o serviço do diaconato ele está associado ao cuidado patrimonial? Porque se a gente for olhar, inclusive há essa recomendação no próprio Manual da Igreja, você tem ali no guia. Aliás, nós temos esses materiais aí, digitalmente, o manual, tanto o manual quanto o guia para diáconos e diaconisas, e nós vamos enviar nos grupos aí para vocês também viralizarem esse material para vocês usarem. Então, só para que você saiba, essa é uma origem que não nasceu na cabeça de alguém também, não veio do nada. Ela também tem uma origem dentro da Bíblia. Como o pastor Wanderson colocou, há pelo menos 3 tipos de uso da palavra diácono no Novo Testamento. Mas ela também é usada de diversas formas, porque ela está associada ao serviço. E sempre, ou comumente usada, a ideia de um ministro-servo. Então, imagine que se você tem, dentro de uma casa, algumas pessoas que servem ali, e um que lidera isso. Esse, no caso, seria o ministro-servo, ou o diácono. E a função mais importante era dada para aquele que ficava ao lado da mesa, cuidando da alimentação, servindo, dando a porção adequada de comida para as pessoas que estavam sentadas ali, tinha que ser alguém de confiança e tudo mais. Então, Paulo se identificava com esse título, né, como diácono. Isso a gente pode até perceber, e ele usa esse termo aí também em Filipenses 1, verso 1, dizer que ele também era isso, mas também essa palavra era usada no sentido de supervisor, que é um contexto também ocorrente dentro do Novo Testamento, que o diácono era um supervisor. E essa ideia de diácono como supervisor, e aqui eu queria que você prestasse atenção, olha só que interessante. A ideia de diácono como supervisor, ela possivelmente tenha vindo essa ideia, essa semântica da palavra, de um ofício que existia dentro da sinagoga, que era um ofício chamado de Shazam, e que era o ofício de alguém que era o responsável pelo templo, o templo da sinagoga. Então, essa pessoa, que era o supervisor, uma espécie de diácono, ele era o responsável pelo prédio da sinagoga, que é um papel muito semelhante, um papel análogo à função hoje que os diáconos têm desempenhado frequentemente, em abrir a igreja, fechar a igreja. Olha, tem uma rachadura no teto, olha, aqui precisamos fazer uma pintura. Quando o diretor de patrimônio da igreja não cuida disso e tal, geralmente é o diaconato que está atento a isso, abrir a igreja, fechar a igreja, encher o tanque de batismo e tal. Porque essa função de supervisor, que também é uma das possíveis traduções da palavra diácono dentro do Novo Testamento, ela aparece, é um tipo de serviço análogo ao serviço, ou semelhante ao serviço que era prestado pelo supervisor ou Shazam da sinagoga. Então, daí vem essa ideia de que o diaconato ele também devesse supervisionar, cuidar do prédio, coisa do tipo. Então, hoje, infelizmente, algumas pessoas acham que o serviço do diaconato ele se resume a isso, e tão somente a isso. Mas o conceito ele é muito maior. Se a gente pudesse resumir a função principal, vamos lá, se a gente pudesse resumir a função principal, eu queria que vocês nos ajudassem aqui, pelo que vocês estão entendendo, o que vocês enxergam também do que nós estamos colocando, mas eu queria que vocês nos ajudassem, pastor Wanderson, os pastores que estão aqui, saudando os diáconos, pastor Mauro, pastor Arão também, a Débora, todo mundo aí, que vocês resumissem qual que seria a principal identidade, ou a função aqui, então, do diaconato. Seria cuidar do prédio, de acordo com a perspectiva bíblica? Nos ajude aí, pastor Wanderson. Pastor, veja, todos me ouvem? Estão me ouvindo? Sim. A função principal do diácono, pelo qual ele foi levantado, é a assistência na pregação da palavra, não é? Nós temos poucos cargos de ordenação na Bíblia, né? O presbítero, que cuidava ali da igreja, o diácono e o apóstolo. E era uma ordenação, uma imposição de mãos, da recepção do Espírito Santo, para pregar o evangelho. É óbvio que
pregar o evangelho e demonstrar o amor de Cristo, ele se amplia no cuidado pelas pessoas, no cuidado pelo templo, mas a igreja cristã, ela foi levantada especialmente, nós temos que lembrar isso, para pregar o evangelho do reino. É importante nós darmos cesta básica, é importante nós visitarmos os doentes, é importante nós ajudarmos pessoas com roupas, mas a função principal da igreja é falar sobre o reino eterno. E aquilo que eu disse, quando eu olho os diáconos no livro de Atos, quando eu olho a função do ministério de Paulo, quando ele chama de diaconel, do serviço do ministério de Cristo, e esse termo é aplicado a muitos ajudantes de Paulo, inclusive Timóteo recebe esse título também, é a pregação do evangelho, a principal função. Dentro da pregação do evangelho, entram outros cuidados também. O problema é que nós temos invertido hoje, não é? Nós estamos colocando, às vezes, as necessidades de cuidar do prédio, visitar apenas as pessoas, ajudar com cesta básica, como se fosse o trabalho principal do diaconato, e deixando de lado a principal função da ordenação, que é pregar o evangelho, falar sobre o reino eterno. Pastor Vanderlei, quer contribuir também aí, pastor? Sim, pastor. Além destas falas aí que o pastor Wanderson já disse, né, a primeira função, eu creio que é a pregação do evangelho, até por isso são ordenados, né, separados, né, para esse serviço é tão especial. Mas existe, né, como o pastor Wanderson mesmo já mencionou, né, outros deveres também que fazem parte dos diáconos e diaconisas, né, que envolve ajudar nos cultos e nas reuniões, né, das igrejas, visitar os membros da igreja. Às vezes nós pensamos que só o pastor deve visitar, às vezes nós pensamos que só o ancião deve visitar, né? Os diáconos e diaconisas, eles devem também preparar as cerimônias, né, de batismos, de santas ceias da nossa igreja. Eles devem fazer todos os preparativos, ver se a pessoa que vai batizar, se chegou na igreja, já dar para a pessoa a roupa para que ela possa usar para ser batizada, não esperar toda a cerimônia começar para depois ir atrás dessas pessoas para que elas possam se vestir. Eu sempre falo que o batismo é uma cerimônia de casamento, né? Não tem como um casamento começar se a noiva não está presente, se ela não está participando, né? E às vezes nós vemos uma cerimônia de batismo começar e os batizandos ainda, né, eles não estão prontos, né, para o culto que vai começar. Então, é dever, né, dos diáconos, das diaconisas, observar, né, tudo isso daí. Ajudar na comunhão da igreja também, nos ritos, né, dos lava-pés, né, providenciar tudo. Eu sempre falo, né, estamos chegando no inverno. Uhum. Embora estamos numa pandemia, não estamos na igreja, mas geralmente quando é o inverno, existem pessoas que têm dificuldades, né, em lavar os pés na água fria, né? Uhum. E muitas das igrejas tem acontecido que eles aquecem a água, mas o bom seria se todas as igrejas pudessem fazer isso daí, né? No inverno, no frio, né, ter água quente para que as pessoas possam lavar os pés, né? E elas devem cuidar também dos doentes, dos aflitos, dos pobres. E o diácono e diaconisas também, eles devem ser conselheiros. Quantas pessoas nas nossas igrejas, elas enfrentam problemas de relacionamento, diversos tipos. O diácono também, por ter mais experiência, eles devem ser conselheiros dessas pessoas. Aquilo que eles ou elas ouvirem, eles não devem passar isso para frente, né? Devem ficar com eles, né? Devem orar com essas famílias, ajudar essas famílias. Pastor, eu tenho percebido aqui a reação, alguns têm colocado aqui, ó, por exemplo, o Mauro César, né? Cansei de ir, pulou aqui o comentário, mas ele dizia que cansou de ir, levar Santa Ceia aos idosos. Mas eu achei interessante a pergunta do irmão Antônio, ele disse assim, então quer dizer que o diácono ele deve ser visto como um líder espiritual, é isso? Ele também deve ser visto como líder espiritual? É mais ou menos isso?
que vocês acham? Eu acho que sim, pastor. Olha só, na igreja existem 3 cargos de ordenação, que são pessoas separadas para o ministério, né? Nós temos o pastor, nós temos o ancião da igreja e nós temos o diácono e a diaconisa. São líderes espirituais da igreja, pessoas separadas para esse ministério tão santo, né, de Deus aqui nessa terra. Eu queria aproveitar essa pergunta, não sei se é também um comentário de o Jonathan, devemos fazer o trabalho de um servo de Deus em todos os momentos, Jonathan Diniz, a irmã Hilda coloca, conselheiro verdade, tem tantas pessoas precisando. Eduardo, eu tenho aprendido muito com o pastor Wanderson nas reuniões de diáconos, é verdade isso. Muito bem. Eu queria só relembrar, o pastor Wanderson fez menção aqui, em Atos, capítulo 6, eu só queria relembrar aqui um verso, ou talvez 2, para a gente ver exatamente, essa não é a única descrição sobre a função do diaconato na Bíblia, talvez, se a gente fosse a 1 Timóteo 3, de 8 em diante, ela fosse até um pouco mais completa, mas eu acho que essa aqui é a mais importante, por isso que o pastor Wanderson fez bastante menção a ela, mas Atos 6:3, se você está acompanhando aí, está chegando agora na nossa live, aí, seja muito bem-vindo, eu agradeço a todos que estão aí interagindo conosco, que Deus abençoe vocês aí, mas vamos ler Atos 6:3, estamos discutindo aqui qual que é a identidade do serviço, do ministério do diaconato. Falamos das múltiplas atividades que envolvem, o Jonathan até coloca aqui, os diáconos devem ajudar também as crianças na igreja, assim como jovens, isso é verdade. O Edilson, passou rápido o comentário do Edilson aqui, não consegui ler. Ok. Vamos ler aqui Atos 6, o verso 3. Dê uma olhadinha aí, ó. Escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação. Eu queria daqui a pouco voltar nessa característica. Cheios do Espírito Santo, né? Cheios de Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Eu não sei se você tem percebido, mas às vezes a tendência é de a gente fazer assim, essa pessoa está chegando agora, a gente não conhece muito bem, vamos colocar ela no diaconato? Como que, não menosprezando alguém que esteja chegando agora, muito pelo contrário, eu acho que todos são dignos da confiança, do serviço a Deus, mas nós devemos ter um cuidado muito grande, porque as pessoas escolhidas para esta função, elas têm que ter alguns critérios importantíssimos. Aí você prestou atenção? Eu vi até, acho que foi a irmã Hilda que colocou aqui, a irmã Vera também está repetindo ali, o pessoal da Vila Margarida também, de São Vicente, um abraço aí para vocês. Olha só, homens de boa reputação, ou seja, um diácono não pode ser alguém desconhecido, que chegou por ali agora, ninguém sabe muito bem de onde ele veio, qual que é a índole dele, né? Tem que ter esse cuidado. Outra coisa aqui, tem que ser cheio do Espírito. Olha, isso daqui me faz tremer, porque se nós que somos líderes precisamos ter essas características, será que as pessoas olham para a gente e enxergam isso em nós? Se você é diácono e diaconisa, você tinha que ter essa pergunta como um grande anseio. Olha, o Ramon Almeida está colocando aqui, muito bem, obrigado, Ramon. Ser uma testemunha, dar testemunho é afirmar ter visto, ouvido, experimentado algo, ou recebido por revelação ou inspiração divina. Muito bem. Irmão Joel, não quero que... Oi? Esse verso que o senhor leu aí de Romanos, Atos, né, capítulo 6, verso 3, ele já resume tudo, né? Como diz, ele mata tudo, né? Agora, o que existe mais de orientação sobre a identidade do diaconato? Tem alguma coisa que a gente talvez precisasse buscar mais, que Ellen White talvez recomende alguma coisa? Eu sei que o Manual da Igreja tem algumas orientações bastante precisas, inclusive o guia para os diáconos. Tem alguma coisa assim que a gente poderia destacar nesse momento aqui, ainda sobre o assunto da identidade, para a gente passar para o próximo assunto? Seja bem-vindo, viu,
Denis, que é diácono ordenado de Praia Grande. Seja bem-vindo, viu, querido? A Wanda também, o Pascoal, dizendo que é um privilégio servir. Tem alguma aí característica que vocês queiram compartilhar? O pastor Robson, deixa eu só falar algo mais aqui. Esse Atos, capítulo 6, verso 3, ali fala que devem ser homens e mulheres, né, espirituais, né? Eu colocaria aqui pessoas que tenham comunhão com Deus todos os dias, que ore mais, né? Que leiam mais a palavra de Deus, que sejam verdadeiros amigos de Jesus, né? Não tem como uma pessoa fazer um trabalho espiritual se ela não for espiritual, né? Ela não vai alcançar os objetivos, né, que Deus ele quer e espera de cada um de nós. Muito bem lembrado disso, né? Eu tenho aqui uma citação de Ellen White, não sei se vocês têm alguma outra aí, mas no livro Atos dos Apóstolos ela comenta sobre isso. A versão aqui que eu tenho, a página 90, talvez seja diferente aí. Estou falando agora não do livro bíblico, mas o que Ellen White escreveu. Ela diz assim, olha, o fato de terem sido esses irmãos, se referindo aos 7 aqui de Atos 6, né, ordenados para a obra especial de olhar pelas necessidades dos pobres, não os excluía do dever de ensinar a fé. Preste atenção aí, você diácono e diaconisa. Se você foi chamado pela sua igreja, se você foi escolhido e você foi ordenado, talvez você goste, identifique com a obra do cuidado, do auxílio ao necessitado, não se esqueça, você não pode olvidar a obrigação, o serviço de ensinar a fé. Ao contrário, foram amplamente qualificados para instruir outros na verdade e se empenharam na obra com grande fervor e sucesso. E eu diria mais, antes de passar a palavra aqui para os meus amigos e comentar, tem muita gente comentando aqui, coisa muito legal. Aí, ó, a irmã Moreira está mandando um abraço aqui para o senhor, pastor Vanderlei, que foi sua ovelha na central de Diadema aqui, mandando um abraço. Obrigado, um abração para ela também, que Deus abençoe. Pastor Vanderlei, o pastor Marcelo Milani também mandando aqui um abraço para o senhor. Eu queria só fazer um destaque antes de passar para vocês aí a palavra, é o seguinte, no momento da maior crise da igreja cristã no seu início, como o pastor Wanderson destacou no início aqui da nossa fala, quem sustentou a igreja no aspecto do serviço, do cuidado, especialmente na pregação, eu não sei se vocês já tinham parado para tentar isso, mais até mesmo a influência deles do que os apóstolos, mais do que qualquer coisa, foram os diáconos. Foram esses, especialmente Filipe, que você vê saindo para pregar. E se você for olhar aqui, tem um que passa despercebido aqui na lista de Atos 6, que é o tal do Nicolau, prosélito de Antioquia. Se você for ver, o primeiro grande centro cristão dentro do desenvolvimento da igreja cristã, no livro de Atos, ele é na cidade de Antioquia. E de acordo com a narrativa de Atos, quando há perseguição aos cristãos e a igreja é espalhada, possivelmente é esse daqui, o Nicolau, que era prosélito de Antioquia, foi talvez esse camarada que volta para lá e ele começa a pregar, e a igreja começa a crescer, e ela se torna agora o epicentro do cristianismo. E é dali que os primeiros missionários são enviados, patrocinados por ali. Então, veja, os diáconos, eles foram responsáveis por sustentar a igreja no maior momento de crise. Meu pastor, essa live aqui... Oi, pastor, pode falar, pastor. Eu diria até, em cima do que você está falando aí, coaduno com a tua fala, não fora Deus levantar os diáconos. Eu digo isso como teólogo. Não fora Deus levantar os diáconos na igreja cristã primitiva. O evangelho não seria o evangelho que nós conhecemos. Porque os discípulos estavam tão arraigados a preconceitos ortodoxos de suas tradições que eles só pregariam para quem era judeu. Pedro, para ir em Atos 10 pregar a Cornélio, Deus teve que baixar um lençol 3 vezes e ele não queria nem batizar o homem. Então Deus confiou a esses homens e os levantou como uma grande estratégia divina para que o evangelho fosse aquilo que nós entendemos hoje. Por que eu acredito nisso, pastor?
Porque o único homem, como eu disse no início da transmissão, que entendeu que salvação não tinha que ver com morte de cordeiro, não tinha que ver com templo, naquele momento foi Estevão. O único. Atos 3 diz que Pedro e João iam no templo na oração da hora nona, ou seja, eles iam matar cordeirinho. E o diabo, quando percebeu que Estevão entendeu o verdadeiro evangelho, um diácono, o Satanás já tratou de matar Estevão. E ao lermos o livro de Ellen White, nós entendemos o seguinte: naquela época, e a cultura judaica, a história nos mostra, os helênicos, judeus que não eram nascidos ali na Palestina, eles tinham que frequentar uma ala do templo especial para eles. E quem frequentava essa ala que debateu com Estevão foi Saulo de Tarso. E ele perdeu os debates para Estevão, mas Estevão deu estudo bíblico para Paulo ali. Quando Paulo cai no caminho de Damasco, ele foi convertido, porque convencido, Estevão já tinha feito. Muito do que Paulo prega são os debates teológicos que ele teve com Estevão. E a maior parte da doutrina que nós temos da justificação, doutrinas cristãs, vem dos escritos de Paulo, que foi doutrinado em grande parte por quem? Por Estevão. Olha a importância do diaconato. Então, a nossa primeira discussão aqui, eu não sei se nossos amigos estão conseguindo acompanhar aqui, é mostrar a importância desse serviço. Eu não sei se você se sentiu assim, eu até acho que não, e espero que você não tenha esse sentido, quando a igreja te nomeou para esse serviço, para esse ministério. Achei, puxa, eu queria talvez ser o diretor do ministério pessoal, da escola sabatina, eu poderia fazer mais pela Ásia, ou quem sabe se eu fosse ancião da minha igreja. Eu queria te lembrar que esta função, de acordo com os parâmetros bíblicos do Novo Testamento, ela é muito importante. E pelas características, né, só por Atos capítulo 6, essas características já indicam que você, como um diácono, como uma diaconisa, é alguém reconhecidamente um líder espiritual cheio do Espírito Santo. Queridos, olha, eu confesso a vocês que eu não posso afirmar dizendo quando, mas eu tenho convicção de que Jesus está voltando. Eu não sei se você concorda comigo. Eu creio que Jesus está voltando, não falta muito. O que precisa é a igreja despertar. O que precisa é a igreja entender que nós temos, talvez, não muito tempo, mas nós temos as oportunidades que Deus nos dá. E todos nós podemos fazer muito mais do que nós temos feito. E esse ministério em particular, o ministério do diaconato, é um ministério que Deus está chamando, talvez, para esse grande momento de crise. Se Deus usou esse ministério lá no passado, para o momento de maior crise da igreja no seu começo, para sustentar a igreja, eu não estou dizendo que o diaconato é que vai resolver o problema dessa crise da pandemia, não. Mas eu estou dizendo que talvez esse ministério seja um grande suporte para a liderança da igreja, os anciãos, a parte administrativa, tanto a tesouraria, secretaria. Nós precisamos mais de vocês. A igreja não precisa que você fique abrindo e fechando. A sua identidade bíblica, ela é quase apostólica, ela é quase de envio missionário, de cuidado, de solidariedade. Então, se você sair daqui colocando isso na sua mente, de que Deus chamou você para você ter um olhar diferenciado, para você não se preocupar apenas com o templo físico, mas para você se preocupar com a igreja de Deus, para você se unir na obra da pregação e clamar pelo Espírito Santo, pedir o poder do Espírito Santo para a sua vida, unir o seu ministério de diaconato, você que é chefe dos diáconos, você que é chefe das diaconisas, você que está aí sonhando com um dia que a sua igreja vai ser reaberta, se nós nos unirmos em força agora, em oração, clamando a Deus, pedindo para que Ele nos transforme primeiramente, e através da nossa vida transformada, como aqueles 7 homens eram, e Deus pôde assegurar o bem-estar da sua igreja naquele momento, eu tenho certeza que muita coisa diferente vai acontecer para nós, para a nossa igreja, para os momentos em que nós estamos vivendo. Eu creio que a gente falou bastante sobre esse assunto, eu quero já passar para os demais, eu queria aqui já adiantar aqui o segundo assunto. Nós estamos vivendo uma era diferente, isso daqui é óbvio. Quero mandar um abraço aqui para todos os nossos pastores que estão acompanhando, tem vários que passaram por aqui, eu acabei esquecendo de mencionar, mas não se sintam menosprezados, viu, pastores? Eu queria deixar um abraço pela colaboração. Eles têm um monte de compromissos hoje, lives, classes bíblicas, e eles estão nos dando também
oportunidade de tê-los aqui. Eu sei que muitos de vocês, diáconos, têm também classes bíblicas, são líderes evangelísticos. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Tem compromissos familiares, obrigado. Os comentários estão subindo tão rápido aqui que eu não estou conseguindo ler todos. Eles estão ficando registrados aqui, mas fica aqui o nosso abraço para vocês. Se sintam privilegiados aqui. Mas vamos entrar no assunto. Opa, chutei aqui o meu celular. Pode falar, pastor, enquanto eu me arrumo aqui. Só antes de você avançar em outros assuntos aqui dentro da nossa live, posso ler um texto da senhora White aqui sobre... Por favor, por gentileza, por gentileza. Ela diz assim, ó, a designação dos 7 diáconos para tomarem a direção de ramos especiais na obra de Deus mostrou-se uma grande bênção para a igreja. Eles tomaram em cuidadosa consideração as necessidades da igreja, bem como os interesses financeiros e gerais da igreja. Então, veja quanta coisa eles podiam cuidar, né? E pela sua sugestão acautelada e piedoso exemplo, foram para seus colegas um auxílio importante em conjugar os vários interesses da igreja em um todo unido. E aí ela diz assim, ó, que este passo estava no desígnio de Deus, ou seja, escolher os diáconos, nos revelado pelos resultados imediatos. É a primeira vez que se coloca, ela diz, Atos 6:7, que depois da ordenação deles, crescia a palavra de Deus. Então, veja. Olha isso. Olha que profundo. Ela diz que eles tinham vários interesses da igreja para cuidar, mas é só depois da ordenação deles que a Bíblia usa a expressão e crescia a palavra de Deus. Que coisa interessante, né? Eu creio, eu acho que o pastor Vanderlei também concorda com isso, eu creio que é momento de nós encararmos a nossa vida espiritual, e especialmente as nossas responsabilidades como líderes que nós somos, de uma forma diferente, a partir desse contexto de crise. Nós precisamos buscar mais a Deus em oração, nos unirmos mais uns aos outros, pedimos o poder do Espírito Santo. Então, eu queria convidar você a fazer isso. E vamos discutir um pouquinho mais sobre essa nova realidade. É uma situação que tem trazido assim, bastante desconforto. Nós não sabemos exatamente quando é que que a gente vai poder voltar à realidade da igreja, mas me parece, pelo que foi tratado hoje, no pronunciamento, né, oficial do governador, que o isolamento social ele vai ser agora, aos poucos, afrouxado, né? E usou um termo que agora até estou me esquecendo, e parece que uma das últimas coisas que vai poder retomar as suas atividades, se é que nós vamos poder retomar normalmente as atividades, vai ser as igrejas. Se bem que em alguns lugares do estado já tem um movimento de as igrejas funcionando. Me parece que até aqui dentro da associação tem algumas cidades que eu tenho ouvido aí que algumas igrejas já parece que estão abertas, funcionando. A gente tem ouvido falar coisa e outra, não sei se isso é verdade mesmo. A gente ouve, né, bastante coisa. Mas, pastor Vanderlei, você que é o nosso pastor aqui mais experiente de ministério, quais são os conselhos que a gente poderia dar para os nossos diáconos e diaconisas nesse período de transição? Nós ainda não estamos, ou boa parte aqui, eu não sei se tem alguma igreja que está funcionando normalmente, imagino que não, mas quais deveriam ser os cuidados, então, já que também uma das funções do diaconato é preservar, olhar o patrimônio, e algumas igrejas ficaram fechadas durante muito tempo, o que é que nós poderíamos sugerir aqui para os nossos queridos diáconos, de vez em quando estão indo ali, se é que eles estão fazendo drive-thru, alguma atividade assim, quais são os cuidados que eles poderiam ter durante esse período de atenção, de segurança, de preservação ali, o que eles poderiam fazer? Pastor, em primeiro lugar, a recomendação é a seguinte: quem tem mais de 60 tem que ficar em casa, né? Embora eu sempre falo que a doença ela não escolhe idade, né? Quem estiver na reta, ela pega. Mas a recomendação da Organização Mundial da Saúde, né, ela diz assim que as pessoas elas não podem esquecer ao sair de casa, elas têm que usar máscara, é necessário. Se você for, né, no drive-thru, se você for ajudar na igreja, há essa necessidade. A necessidade também da igreja ter álcool gel,
né, precisa ter isso daí, né? Deve evitar pegar na mão das pessoas, deve evitar, não pode pegar, né, de forma alguma nas mãos das pessoas, e devemos, de vez em quando, estar lavando as nossas mãos, né, fazendo a higienização, né, das nossas mãos, e vendo se todas as pessoas que estão à nossa volta, se elas estão fazendo isto. Embora o pastor disse, né, que nós não sabemos quando vamos voltar, mas nós sabemos que vamos voltar, não é verdade? E devemos ter em mente os cuidados que nós devemos ter na nossa igreja, limpeza dos banheiros, né, com álcool, ter álcool gel na entrada da igreja. Alguns lugares eu tenho visto, eles têm até isso tapete. É importante, hein, pastor? Essa informação é importante. Eu tenho visto em alguns lugares, né, através de notícias, algumas pessoas têm um tapete de álcool no chão, sabia disso daí? Isso Eles molham, as pessoas, porque o vírus ele vai também no solado do sapato. As pessoas, ao entrar nos lugares, ou mesmo dentro de casa, elas esfregam os seus pés, né, nesse tapete com álcool, e é uma sugestão também para a igreja quando nós voltarmos. E nós sabemos também que não vamos poder voltar a toda, né, com todos os membros, será tudo por etapas, né? Com toda certeza, devemos ter diversos cultos aos sábados, porque o grupo ele será limitado também, tudo isto, né, para evitar. E todos nós sabemos que esta doença, ela é muito perigosa mesmo. O pastor Wanderson, ele recentemente esteve numa região aqui do Brasil que ali o isolamento já estava mais relaxado, inclusive as atividades religiosas, às vezes, estavam abertas, né? Como é que estava funcionando lá, pastor? Pastor, eu estive em Santa Catarina, né, na região de Florianópolis. O comércio está funcionando mais devagar, é óbvio, lá, mercados, salões, muita coisa. E as igrejas também, né? Todos têm que ir de máscara, têm que cuidar do álcool gel, como o pastor mencionou. Mas a recomendação, mesmo depois do relaxamento, é que o grupo de risco ficasse em casa. E aí eu percebi alguns desafios ali, pastor. Por quê? Os novos, que não são grupo de risco, eles estão percebendo uma nova forma de conectar-se, né? Uma nova forma de olhar o indivíduo e de ser indivíduo na sociedade. Então, boa parte dos que estavam cuidando do culto era gente que nem deveria estar lá. Então, isso gera alguns desafios para nós. Por quê? Nós temos que preparar uma nova geração, nós temos que nos habituar a novos métodos de transmissão do evangelho, da palavra de Deus, e nós temos que tomar alguns cuidados também, porque eu percebi muitas falhas durante a transmissão, porque eles não se prepararam para esta volta. Dei até algumas recomendações para o pastor. A boa parte dos mais novos não estavam participando, porque eles diziam, não, eu fiquei em casa o tempo todo, nem fui trabalhar para preservar meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe. Por que eu vou na igreja correndo o risco de me contaminar neste primeiro momento se eu posso assistir de casa? Então, mesmo tendo um relaxamento, nós temos que ter esses cuidados para aqueles que vão, mas nós temos que já pensar em treinar aqueles que vão participar, porque nem todos aqueles que eram, pastor Vanderlei Elias, líderes à frente, vão poder voltar no primeiro momento. Fazem parte dessa classe de risco. E como é que eu vou pregar evangelho estando em casa? Então, tem todos esses desafios, pastor. Quem poderá ir de fato, quem for na igreja estará preparado para liderar a igreja, se não estava liderando, a linguagem que vamos usar, o preparo que vamos usar. Tem muito desafio diante de nós aí. Inclusive, tem uma sugestão aqui, irmão Milton. Eu acho que é o Milton lá de Santos. Me parece que é o irmão Milton de Santos. Ele colocou uma sugestão aqui, que talvez algo seja perigoso. Ele coloca, acho que, uma ideia de colocar aí. Pô, perdi o comentário aqui. Se você puder depois procurar aí nos comentários, ele coloca ali uma sugestão no tapete. Mas essas observações sobre higienização, eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Existem muitas recomendações por aí, e elas vão ser muito necessárias nesse momento, quando nós formos retomar as atividades. Eu percebo, às vezes, que no grupo de diaconato nós temos bastante representação dos nossos queridos irmãos da terceira idade, né, que são um grupo de risco. Então, nós pedimos para que você se preserve,
para que você, nesse momento, é claro, né, ninguém vai mandar prender você, né, se você for na igreja, mas você é responsável por você. Nós pedimos para que você se preserve, mas o cuidado com a higienização da igreja é fundamental. Algumas orientações vão ser dadas mais pontualmente, próximo a esse momento, mas todas as igrejas precisarão passar por um processo de higienização. Se tiver mais de um serviço de culto, é claro, os cultos vão ter que ser adaptados, os horários, não vai dar para ter aquele culto normal de uma escola sabatina com tempo bem alongado, uma doxologia de culto com tempo bem alongado. Talvez todas as atividades, nesse primeiro momento, elas se restringam a um culto de 1 hora e pouco. Então, talvez tenha mais de um serviço de culto por dia, e entre um serviço de culto e outro, um processo de higienização, higienização na entrada, higienização na saída. Então, eu peço que vocês procurem se informar bastante, como é que funciona, discutir isso com o seu pastor, com a sua liderança, com seus anciãos, tanto com parte da tesouraria, secretaria, para que, em conjunto, vocês consigam aí chegar a uma solução adequada para não expor ninguém ao risco. Cada caso é um caso. Nós sabemos que a realidade ela não vai ser retomada na mesma velocidade em todos os lugares no mesmo tempo. Então, eu peço que vocês tenham oração. Algumas orientações, alguns conselhos estão sendo colocados aí, que vão ficar nos comentários gravados, você pode depois anotar, e outros mais a gente pode compartilhar nos nossos grupos. Agradeço também aqui aos nossos diáconos regionais, que têm nos ajudado bastante aí, sobre a liderança aí do nosso pastor Vanderlei. Então, Oi, pastor. Não, só colaborando aí com o pastor está falando, né? Vai ter um grupo de pessoas que vão estar trabalhando, né, na igreja. É aquilo que o pastor Wanderson, né, acabou de falar também. Eu tenho que tomar muito cuidado com todas as informações, né, que estão sendo passadas, né, de como eu devo me portar, porque eu posso pegar um vírus na rua e levar para minha casa e infectar as pessoas que estão lá, se eu não tomo cuidado, né, para onde eu vou e onde eu estou. Uhum. A professora Elange, que colocou um comentário aqui muito interessante sobre, se vocês puderem considerar aí, essa uma orientação sobre como proceder ali na questão da entrada, tudo mais, um comentário muito preciso aqui. Obrigado, viu, professora Elange? Esses cuidados, queridos, eles vão ser essenciais. Todos nós temos fé. Isso não é questão de falta de fé, mas nós temos que nos cuidar. Nós precisamos evitar qualquer tipo de exposição desnecessária. Nós temos que nos organizar. É claro, vai chegar um momento disso. Até onde nós sabemos, isso não vai acontecer nesse mês, né, na entrada desse próximo mês. Talvez será no próximo mês. A gente não sabe se exatamente vai ser naquele momento descrito dia 20 de julho. Enfim, tudo é muito novo ainda, muito recente para a gente afirmar, mas é importante que você vá já se atualizando, comentando isso e buscando um preparo devido, juntando informações sobre esse assunto, tá bem? Eu queria ainda falar sobre essa nova realidade, pedir ajuda aí dos pastores e vocês que estão aí nos ajudando com os comentários. Deixa eu ver aqui. Muito bem, a irmã Quitéria colocou uma informação interessante aqui sobre a higienização. Vocês podem olhar também uma sugestão interessante ali. Os nossos queridos diáconos ali também do Jardim Utinga, obrigado pela participação. Eu queria chamar a atenção para vocês. Eu tenho visto que esse negócio de tecnologia não está mais restrito à geração que está chegando aí, dos meninos, adolescentes, os jovens. Tem muita gente aí da geração 60 a mais que é muito tecnológico, que entende tudo de rede social, que acessa tudo pelas redes sociais, acompanha todas as atividades da igreja, enfim, né? Eu queria pedir ajuda aí, pastor Wanderson, você que tem atuado muito aí através das mídias sociais, como é que os diáconos podem hoje se valer das ferramentas, das atividades, e agora acompanharem as atividades da igreja e continuarem oferecendo o seu serviço, as atividades, tanto no cuidado, na obra da pregação, a liderança espiritual, enfim, tudo que nós já
conversamos aqui. Como é que isso também, pastor Vanderlei? Queria que vocês nos ajudassem comentando um pouco, e vocês também aqui, colocando as informações aqui nos comentários, por gentileza. Pastor, antes de falarmos um pouquinho das ferramentas mais práticas, né? Eu tenho trabalhado bastante com rede social, com igreja virtual já há um bom tempo, desde programações de Novo Tempo, quanto o Terceiro Ato. Eu gostaria de ler apenas aqui, se você me permitir, a citação do Machado Filho, que é um especialista em comunicação e negócios virtuais, não é? E ele fala o seguinte, que entender o nascimento de um novo indivíduo, de um novo ser que surge a partir dessa crise do avanço da internet, com novos valores, uma nova sociedade conectada em redes sociais, redes econômicas, comunicação, nós não ficaríamos incólumes se nós não nos apercebermos desse indivíduo. Ele diz assim, a falta de percepção desta nova configuração de sociedade poderá determinar a continuidade ou não de qualquer empresa de comunicação. Aí ele diz assim, a compreensão deste homem diferente do homem da era industrial é o primeiro passo para que os produtores de mensagens consigam manter o propósito de seus negócios, o ato de comunicar. Ora, o ato de comunicar é exatamente pregar o evangelho para nós. Esse é o nosso negócio, vamos dizer assim. Se nós não estivermos atentos que a sociedade mudou, que o normal que nós voltaremos será o novo normal, nós vamos perder muito espaço. E aí existe algumas empresas, pastor Robson, especializadas em identificar o tráfego na internet, esse tráfego de informações, essas coisas. Uma empresa especializada, a Visual Network Index, ela diz o seguinte, olha, em dados, ela diz que os vídeos corresponderão a 80% do tráfego de toda a internet em 2020. Então, veja, eu posso usar os vídeos. Não de alguma rede específica, né? De forma geral. 45% das pessoas, ela identificou no ano passado, assistem mais de um vídeo por dia. 45% da população mundial. 50% das pessoas buscam por um vídeo antes de realizar compra de qualquer natureza. 79% dos usuários de internet preferem assistir um vídeo do que ler um livro. E 43% dos usuários queriam assistir a mais conteúdos religiosos em 2018. Então, nós temos um vasto campo. Embora o desafio tenha surgido aí para nós temos novas oportunidades também. Só um outro detalhe, 57% dos usuários de internet, eles assistem vídeos só até 90 segundos. Aí você diz, como é que eu vou pregar o evangelho só até 90 segundos? Desafio. E 10% apenas assistem mais de 30 minutos. Mas os especialistas dizem o seguinte, que às vezes é melhor você manter uma pequena quantidade mais qualificada do que uma grande quantidade que quase não assiste. Então nós temos grandes desafios para pregar o evangelho, mas grandes oportunidades diante de nós também. Então nós podemos nos valer de redes como o Facebook, que a maioria está nos assistindo agora. Nós temos o aplicativo do Zoom, que você pode baixar o Zoom, né, Z-O-O-M, e você pode pegar, copiar e colar no Facebook e fazer a transmissão do Zoom e também do Facebook. Você tem o próprio YouTube, que as igrejas, o indivíduo pode utilizar. Você tem aplicativos como o Teams, e todos eles, se você não ouviu falar de algum deles, você entra no Google e pesquisa como usar, você tem ali vídeos curtos, explicativos simples de como utilizar. Mas eu queria deixar aqui, pastor, algumas dicas também para aqueles que vão se valer das redes sociais, do WhatsApp, do Zoom, do Instagram, do Facebook, do Teams, do YouTube, que são ferramentas onde eu posso gravar vídeos. Através do WhatsApp, você pode fazer visitação virtual, né? Você pode ligar para a pessoa, fazer uma chamada de vídeo e dizer, aí, fulano, como é que você está? Hoje é seu aniversário, um membro da igreja, liga para fazer uma oração. São inúmeras oportunidades que eu tenho. Mas para aqueles em especial que querem gravar vídeos, aulas de estudo bíblico, a gente pode deixar algumas dicas especiais também, se o tempo permitir. Mas nós temos diversas ferramentas, como eu mencionei, à disposição e um vasto campo, segundo pesquisas, para nós pregarmos o evangelho. Daqui a pouco você retoma, então, vou passar para o pastor Vanderlei aqui, aí depois você pode encerrar comentando um pouquinho sobre essas ferramentas aí. Tá. O pastor Hobbs, o que eu quero dizer é o seguinte, né, que nós devemos ter em mente que muitas das coisas que estamos fazendo agora com esta Covid-19, elas vieram para ficar, né? Deus, ele usa todos os meios, mesmo nas tragédias,
Deus ele tem os seus meios, né, para poder evangelizar, né, para poder pregar o evangelho. E nós temos ouvido pastores, né, dizendo nas nossas reuniões que em um culto de quarta-feira dele, ele tinha mais de 3.000 pessoas assistindo. Né? Imagine só se nós, hoje, né, uma igreja, num culto de quarta-feira, imagine você tendo 3.000 pessoas assistindo. Com certeza, se fosse, né, ao vivo, jamais teríamos, né, este número. Né? Aí nós vemos, né, o Espírito Santo, nós vemos Deus usando, né, este meio que veio para ficar, para que o evangelho possa ser pregado. Devemos nos preparar, né? Eu acho que, independente da idade, independente do conhecimento, da tecnologia, e eu estou vendo aqui que tem muitas pessoas que já estão engajadas no comentário aqui. É interessante ver que muitos irmãos já têm as iniciativas próprias, alguns já estão fazendo, já estão se engajando. Mas, pastor, de repente, para a gente encerrar aqui a nossa live, falando sobre essa realidade virtual, que, ao que tudo indica, mesmo com a volta das nossas atividades físicas de adoração, essa realidade virtual não vai desaparecer de todo da nossa vida, né? De evangelismo, de prática, de serviço e até mesmo da nossa interação, que eu acho que esse deve ser o nosso maior foco no momento, é a interação. Nós temos que nos preocupar com conteúdo, produção de conteúdo, transmissão de conteúdo, mas interação. Descobrir quem está falando conosco, tentar entrar em contato, manter ali um relacionamento com essas pessoas. Temos grupos para isso. Agora, a pergunta é, como é que os nossos queridos diáconos e diaconisas, se valendo dessa missão que eles têm, como é que eles poderiam usar essas muitas ferramentas para evangelizar? Por exemplo, bem praticamente aqui, vamos pensar, se eles quiserem, eu sei que alguns já fazem isso, inclusive, a sugestão talvez seria para quem quisesse começar. Classe bíblica, pequeno grupo, quem quisesse fazer aí, começar a transmissão pelo Facebook, de repente, abrir uma página do Facebook, coisas básicas. Como é que a gente poderia começar a influenciar mais através da pregação pelas mídias sociais? Pastor, nós podemos criar grupos de WhatsApp, por exemplo, e a igreja disponibiliza estudos, não é? Para que a gente possa enviar através do WhatsApp. Pastor Wanderson Assunção, como Ministério Pessoal, tem esses estudos que podem ser enviados por grupo de WhatsApp. Você pode criar salas de estudo bíblico no Facebook, um horário de transmissão no Facebook, como muitos estão nos assistindo através desse horário. O aplicativo Zoom, que comporta gratuitamente, se não me falha, até 100 pessoas por 40 minutos, você pode dar um estudo bíblico por ali. Eu posso criar salas de estudos bíblicos através do YouTube, para quem sabe usar, rede de transmissão. E tudo isso, pastor, alguém pode pensar, mas eu não tenho câmera, eu não tenho um estúdio. Você pode pegar o cantinho da sua sala de estudos, uma mesa de estudos ali, você liga o celular, coloca no suporte. Hoje eu estou aqui com o meu celular, eu estou com as mãos livres, num suportezinho que a associação nos forneceu. Mas, até um tempo atrás, eu estava colocando um livro em cima do outro, colocava o celular em pezinho ali e fazia minhas transmissões. Então, com o celular, um Android, um iPhone, não importa, os mais simples e com um pouco de internet, eu diria até que seria melhor uma rede Wi-Fi do que 3G, para não cortar a transmissão, às vezes acaba os dados, mas com o celular na mão você pode alcançar o mundo, você pode criar grupos através do WhatsApp, do Facebook, do Zoom, do YouTube, você pode deixar gravado para todo mundo assistir. Eu quero falar individualmente com alguém, faz um estudo bíblico com chamada de vídeo. Então, a distância não vai nos impedir. Com um simples celular na mão, que às vezes a gente usa só para mexer em rede social, e a gente compartilha, às vezes, tanta informação que não tem validade para a eternidade, como a gente vê tantas redes sendo compartilhadas, eu posso fazer. Então, às vezes, os mais novos têm o Instagram, pode fazer live através do Instagram, os mais velhos gostam de usar mais o Facebook, pode utilizar o Facebook também, ou os dois, com um celular simples na mão, uma Bíblia, um guia de estudos, eu posso transmitir para um grupo de 5, de 10, de 15, ou se eu quiser fazer até a transmissão através da minha igreja, diretor de ministério pessoal, juntando com o diácono, pode fazer uma classe bíblica junto com o pastor, através de um simples celular, pastor.
eu posso fazer essa transmissão, deixar gravado, enviar para outros, compartilhar também. Eu tenho... Oi, pastor Vanderlei. Não, só colaborando, que o pastor Wanderson acabou de falar, né? Mas o pessoal pode falar assim, mas eu não sei fazer. Ela pode procurar o pastor. Né? Não é verdade? Às vezes o netinho também, né, pastor? O netinho... eu não sei, o seu neto sabe mexer. O garoto sabe, hoje as crianças... Seu filho. As criançadas hoje dão lé. E tem um pessoal... E tem um pessoal na igreja que é especialista nisso, né? Que são jovens, eles entendem muito de mídia social. Olha... É muito interessante que os comentários, o pastor Arão colocou uma frase aqui interessante, tão importante quanto a comunhão e a missão, né? O foco salvação, isso é interessante. Ou seja, nós podemos nos envolver. Coloca aqui, se você está envolvido na missão, como é que você está fazendo? Coloca aqui, eu estou envolvido, não tem desculpa, quem quer pode fazer, não tem jeito. Olha, o José Pulciano, eu estou dando estudo. O evangelismo não entra em quarentena, viu, gente? Valeu, aprendi. O Dominguinho Santos está colocando, a Sandy Polo, tenho passado os sites para meus contatos, estou tentando de tudo para as pessoas se engajarem no ministério de Deus. É isso aí, parabéns. O João desconcordo. Se você tem feito isso, coloque aí. E vamos fazer o seguinte, nós temos ali os nossos grupos, do diaconato, ele não é para a gente ficar colocando material, não é um fórum de discussão, mas se você tem algum projeto, alguma coisa que tem dado certo, que tem funcionado, você pode colocar ali também, fica à disposição. Nós estamos programando aqui, a Ivanice disse, eu estou dando estudo bíblico, parabéns também, Ivanice, que Deus abençoe. Eu tenho acompanhado algumas igrejas que a gente entra no Zoom e é interessante a experiência, né? Mandar um abraço para o pessoal lá de Praia Grande. Uma igreja pequena, nós estávamos lá com muita gente não adventista assistindo, estudos bíblicos, só Bíblia, e conversa daqui, conversa dali, fazendo o acompanhamento. Então, hoje preguei pelo celular, irmão Aparecida, que legal, muito bom. Aí eu parei o estudo bíblico por não poder ir até a pessoa, mas pode voltar para o celular, viu, irmã Hilda? Eu faço cultos pelos Zooms todas as quintas, Maria Santana, é isso aí. Olha o Marco Antônio, põe a máscara e vou dar estudo bíblico. Esse daí é sangue no olho, né? Muito bem, gente. Olha, o nosso tempo já estourou. Eu queria agradecer muito a participação de todos. Nós vamos nos manter conectados de alguma forma. Essa live vai ficar aqui na nossa página para você compartilhar, se você quiser depois distribuir esse conteúdo para as pessoas. O irmão Ângelo, acho que da Serraria, né? Deve ser o irmão Ângelo da Serraria. Pastor Robson, estou pensando em fazer live com os membros das minhas classes. Manda bala, irmão Ângelo. O senhor tem conhecimento, faça isso mesmo. Como o pastor Wanderson indicou aqui, tem o Zoom que o senhor pode fazer. Pode também fazer pelo Facebook. Existem várias ferramentas. Olha, Priscila, estamos fazendo a leitura do livro Grande Conflito através de um grupo de WhatsApp. Boa sugestão, muito boa. Eu também estou relendo esse livro, estou achando sensacional. Pastor, mande um abraço para os diáconos. Passou rápido aqui, de Itariri, claro. Itariri. Quem mais aí que vocês identificaram para mandar um abraço aí? Vocês estão acompanhando aí? Acho que é Ivani, muito obrigado pela reunião. Eduardo aqui, faço tudo que posso, importante é não ficar parado. Muito bem, quem mais aqui? A irmã Ivanice, ela disse que tem um grupo de oração intercessora, né? Que no domingo, né? Domingos, eles oram junto com o pastor Arão. Muito bom, parabéns pela iniciativa de vocês. Nós temos que multiplicar as nossas iniciativas, porque quando voltarmos, Peruíbe, Lúcia, Peruíbe, você está aí também, né, querida? Um abraço aí para o Peruíbe, a Lúcia, essa é missionária. As vizinhas do novo Salão do Macuco me perguntaram se vai demorar as reuniões para o culto. Olha só, gente querendo voltar às igrejas, né? Central de Santo André em peso. Adilton, é verdade, viu? Hoje eu passou rápido o seu comentário aqui, não deu para ver direito. Se alguém conseguir me ajudar a resgatar aí, o Edilson Barbosa. Olha, queridos, é muita saudade de vocês. Muito obrigado pela participação no serviço. Nós temos ainda... Os irmãos de Diadema estão mandando o senhor mandar um abração para eles aqui, ó. Cadê o pessoal de Diadema aí? Põe aí de novo. Cadê o pessoal de Diadema?
Jardim Casagrande está aí. Central de Praia Grande, Jonas, também está aí. Cubatão, Vila Natal. Nós temos muitos amigos aqui conectados conosco. Agradecer a divulgação que os pastores também fizeram. Nós vamos ter mais momentos como esse para trocar experiência. Você quer mandar um último abraço aí, pastor Wanders, pastor Vanderlei, para os nossos amigos? Arpoador de Peruíbe, a irmã Valci, quem mais aqui? Pastor Kim está recebendo um abraço aqui do povo. Parque João Ramalho também. Passou rápido aqui, não deu para ler. Muita gente, né, pastor? Nos acompanhando dos mais diversos lugares. Exatamente. O pessoal do Guarujá, da Central de São Bernardo, também esteve aí nos acompanhando. Um abraço. Jardim Bom Pastor. Pastor Elton está recebendo um abraço aqui. Bertioga, pastor Paulo. Verdade, tem assistido cultos do pastor Paulo lá em Bertioga. Uma inspiração. Os irmãos São Caetano, irmã Aparecida. Verdade. Curuçá, um abraço aí para os queridos. Irmã Ivanice está mandando um abraço para nós três aqui. Obrigado aí. Parque Valeu Continental, mesmo. Jardim IP. Estão em massa aqui, pastor. Que bênção. Se sintam todos abraçados. Nós somos uma grande família e agora, mais do que nunca, com essa realidade virtual, nós estamos longe, porém perto. Esse é o lema da educação adventista, Central de Zaira. Nós estamos longe, porém perto. Nós queremos estar mais próximos a vocês, conectados, trocando ideias. Vamos colocar alguns materiais para vocês ali no grupo. O pastor Vanderlei depois vai compartilhar ali com vocês. Mandaguaçu do Paraná, é isso mesmo? Acho que entrou gente do Mandaguaçu do Paraná, Jardim Rio Branco, também está aqui conosco, a Vera, do Central de Santo André. Abraço aí, querida. Ixi, é tanta gente mandando um abraço aqui que eu estou meio perdido aqui nessa... Irmã Ilma Moreira, a Igreja do Riacho Grande, está aqui. Ô, meus queridos, olha, se a gente esqueceu alguém, nos perdoe, fica um abraço aqui para vocês. Somos um exército que não podemos parar. Obrigado, verdade, pastor Arão, pastor Valmir, Itanhaém assistindo, verdade. Irmão José Pulciano, as igrejas estão fechadas, mas o céu está aberto. Ô, glória, o céu está aberto. Nós estamos nos preparando. Quando as igrejas abrirem, nosso sonho é termos um Pentecostes, muitos batismos, muitas pessoas preparadas para entregar a vida a Jesus, e nós queremos estar todos conectados. Esperamos que você também se envolva, nos procure. Nós estamos aí no... Oh, minha mãe, ô, mãezinha, um beijo para você, para o meu pai, sei que ele está assistindo. Pastor Wellington passou por aí. Ô, Gessé, um abraço, querido. Eu não sabia que minha mãe estava aqui, mãe. Um abraço aí para você. Irmão João Torres, todos vocês. Eu queria, nesse instante, despedir de vocês, mas dizendo o seguinte: o nosso serviço não é em vão. Nós não sabemos do dia de amanhã, mas nós sabemos do momento do agora. Agora nós temos uma oportunidade de pregação. Tem um verso que ele me acompanha sempre, eu gosto muito dele quando eu preciso fazer apelos. Eu queria encerrar fazendo uso desse verso que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o verso 2. Esse verso, para mim, é um verso que ele é bastante forte. Ele não é meu verso predileto da Bíblia. O meu verso áureo da Bíblia é Filipenses 1,6. Esse é o meu verso predileto. Você deve ter o seu, naturalmente. Eu não sei qual que é o seu verso predileto. Alguns não têm um verso, tem um capítulo da Bíblia. O meu é Filipenses 1,6, o predileto. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas eu queria deixar com você agora, no final dessa live, esse verso aqui da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, o verso 2. Preste atenção no que Paulo fala aqui. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Esse é o dia da salvação para muitas pessoas que estão desesperadas, como mesmo o pastor Wanderson mencionou agora há pouco os dados. Pessoas procurando na internet algum tipo de conforto. Vindo para cá, eu estou na associação, eu não estou na minha casa. Nós viemos para cá, eu agradeço aí mais uma vez o Denilson, prontamente que
que está nos acompanhando na parte técnica, é um gigante aí, trabalhou o dia inteiro, está aqui conosco, o Dalício também. Descendo ali no elevador, eu me encontrei com um amigo ali do condomínio, e ele me disse, eu falei assim, e aí, como é que estão as coisas? Ele falou assim, olha, eles tinham uma empresa de restaurantes, e eles estão vendendo tudo, fechando tudo. Eu falei assim, mas e como é que vocês estão fazendo? Ele disse assim, não estamos fazendo. E ele me disse assim, simplesmente nós vamos vender o que dá, o meu apartamento aqui eu vou alugar, vou vender, a primeira coisa que aparecer, eu vou voltar para Santa Catarina, que é o meu estado de origem, as coisas estão abertas lá, e eu vou ver o que eu posso fazer lá para recomeçar. Ele tem uma família linda, pessoas maravilhosas, que nós nos relacionamos ali. Ele era um funcionário da Volkswagen, até recentemente, ele foi mandado embora, e eu percebi ali naquela conversa rápida, depois descemos do elevador, ficamos conversando um pouquinho, um pai de família desesperado, que não tinha assim, no que se apoiar. Eu olhei para ele e falei assim, meu amigo, talvez nesse momento o que você mais precise é o que Deus pode fazer por você. Eu percebi que ele estava emocionado naquele momento. E naquele instante, eu não podia me demorar muito, porque nós tínhamos o compromisso aqui. Eu falei para ele assim, olha, eu vou orar por você, pela sua família, para que Deus te conduza. Sabe, queridos, tem muita gente que está vivendo o dia da salvação. Essa é uma família que a gente já conhece há bastante tempo, a Érica e eu, nós nos relacionamos com eles. Tem 2 filhos muito bonitos, uma família bonita, uma família muito simpática, aberta. E eles estão vivendo uma crise como tantas pessoas. Uma família que tinha uma boa condição, que agora está desesperada, não tem mais nada, trabalhavam com empresa de restaurante, o restaurante fechou, eles tinham 4 restaurantes em academias, as academias todas estão fechadas, vão fechar daqui 2 meses, tiveram que mandar embora todos os funcionários, estão desesperados, não sabem o que fazer da vida. Mas eu disse assim, você gostaria de conversar comigo depois? Ele disse assim, eu gostaria. Quem sabe esse seja o momento, no meio dessa dificuldade, que Deus está reservando para ele ouvir e abrir o coração para Jesus. Não se esqueça que nós, cristãos, no meio de tantos problemas, nós temos no que nos apegar, né? Nós temos aonde buscar refúgio, nós temos aonde buscar socorro. E você é um servo de Deus, você serve o reino de Deus. Nós não nos desesperamos, nós nos machucamos, nós choramos, ficamos doentes, mas nós temos esperança. Nunca se esqueça disso. Você serve o Deus Altíssimo. E quando você vai no nome dele, o exército de Deus te precede, te acompanha e não te despede. Ele vai com você aonde quer que você vá. Que Deus te abençoe em todos os seus desafios. Sejam desafios agora de recursos, talvez por causa do emprego. Não sei se você está certo, está incerto quanto à sua questão do emprego. Eu não sei se você está passando por algum problema de saúde na sua família por causa da pandemia, mas nunca se esqueça que Deus ele te socorre no dia da salvação, e hoje é o dia da salvação, hoje é o dia da sua salvação, hoje é o dia da minha salvação, hoje é o dia que Deus quer abundantemente derramar o Espírito Santo na nossa vida. Nunca se esqueça disso. Ele quer te usar hoje, não é amanhã, não é depois, é agora. Que você aceite esse desafio. Eu queria terminar essa live fazendo uma oração com você, pedindo a bênção de Deus na sua vida, onde quer que você esteja, que você se sinta abençoado, que você se sinta aí protegido pelos anjos do Senhor, que você se sinta amparado pela palavra de Deus, e especialmente recebendo o poder do Espírito Santo. Vamos falar com Deus nesse momento. Querido Pai, nós somos uma família, uma grande família, que se estende não apenas aqui na região geográfica da Associação Paulista Sudeste, nós estamos espalhados no globo todo. Nós temos uma esperança que nos une, que nos motiva, que nos sustenta, até mesmo momentos tão difíceis como esses que nós estamos vivendo. É uma crise que não está restrita ao aspecto sanitário. Ela atinge o ambiente econômico, o ambiente político, ela atinge especialmente o ambiente espiritual, emocional das pessoas.
Nós estamos afetados de todos os lados, estamos sendo chacoalhados. Mas nós não estamos desesperados, porque nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que, para este momento, o Senhor nos levantou como um exército de salvação, com boas novas, com esperança, para dizer a todo mundo que o tempo da nossa redenção se aproxima, e por isso nós devemos confiar. Por isso não devemos temer. Por isso devemos dar o melhor que nós temos, nos envolver na obra da salvação. Nós estamos aqui conectados com muitos amigos que têm dedicado a vida. Não são dias, não são meses, são anos, são décadas, no serviço à tua causa. E nesse instante, Pai, de uma forma muito especial, unido aos meus colegas pastores que estão acompanhando aqui remotamente essa transmissão, aos meus colegas pastores que estão aqui participando mais diretamente desta transmissão, nós queremos te pedir, Pai, nesse instante, que o teu Santo Espírito seja derramado abundantemente sobre todos esses queridos amigos, sobre as suas famílias. Que o teu poder, Pai, nos faça ser como os primeiros cristãos, que nos levantemos com aquela autoridade para pregar, para cuidar, para admoestar, para enfrentar as hostes do mal, para não nos acovardar em nenhuma situação, mas entendendo que o momento da salvação, o momento oportuno, é hoje, é agora, que tenhamos essa coragem em tudo que fizermos. E que entendamos, Pai, que esses momentos de restrições também são momentos de oportunidades. Que essa realidade virtual possa ser melhor explorada por nós. E assim, ao entrarmos na vida das pessoas pelas mídias sociais, que o teu Espírito nos preceda, que ele abra as mentes, os corações e nos use do jeito que somos, simples, fracos, débeis, mas que a palavra que sai da nossa boca, mas que não vem de nós, vem do céu, ela chegue com poder e com autoridade. Nós estamos nos despedindo dessa transmissão, mas pedimos que a tua paz, que a tua bondade, que o teu amor permaneçam com todos. São essas as bênçãos que nós suplicamos em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém. 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 Um grande abraço a todos. Tchau. Deus abençoe vocês. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, viu, colegas? Obrigado, Denilson e Dalice. Obrigado, pastores, irmãos. Até a próxima. Um abraço a todos. Tchau, tchau.